Então nós vamos dar início à nossa segunda aula, onde nós vamos fazer a implementação agora da parte de persistência de dados, mas uma persistência um pouco diferente. Vou explicar no decorrer do projeto, do desenvolvimento. E nós vamos criar também a classe que vai fazer o papel de controlador e a interface para a gente poder fazer o teste e verificar se o login vai estar funcionando. Bom, então o que nós fizemos até então? Nós criamos as classes do modelo, nós criamos uma classe que é a classe tipo usuário, com alguns campos e atributos. Nós criamos também a classe usuário. Essa classe usuário foi implementada um método para receber datas de nascimento em formato string, para calcular a idade com base na data de nascimento, e nós criamos um método para logar, que vai verificar se o usuário que eu estou tentando fazer o login existe ou não. Se não existir, ele é falso, ele retorna um login falso, ou ele vai verificar se a senha é igual à senha passada, e também vai me retornar verdadeiro ou falso nessas condições, para poder determinar se esse meu usuário pode ou não acessar o meu sistema. Bom, o que nós vamos ter que criar agora? Nós vamos ter que criar um novo pacote aqui, onde nós vamos trabalhar com a classe de persistência. Então, eu estou criando um novo pacote aqui, que ao invés de ser um model, nós vamos criar, vai ser o DAO temp. Por que DAO temp? Porque eu vou criar aqui um pacote de persistência temporária. Para a gente verificar se o nosso login vai funcionar, inicialmente nós vamos fazer isso usando uma classe que vai armazenar uma lista de valores aí de login. Então, estou chamando ela de temp, que vai ser um pacote temporário. O DAO é um padrão de projeto, que é o Data Access Object, que é um padrão criado para que a gente possa fazer acesso aos objetos que vão estar persistidos no nosso banco de dados. Então, a gente vai fazer uso dessa estrutura aqui para conseguir fazer a implementação. Para nós, então, estarmos fazendo isso, eu vou criar aqui uma nova classe Java, que eu vou chamar de usuário DAO. Tá? Mais para frente, quando nós formos fazer uso do banco de dados, a gente só vai trocar o pacote de referência e a nossa aplicação vai funcionar. Aqui eu estou tentando, por ser uma classe que eu estou construindo, um projeto que eu estou construindo inicialmente aqui, eu estou tentando evitar que ocorra algum problema, algum erro usando o banco de dados. Então, a gente vai usar o temporário, a nossa aplicação estando funcionando de acordo com o que está sendo previsto, a gente substitui o pacote. Tá? Então, essa classe aqui é só para a gente poder fazer alguns testes. Como é que ela vai ser a sua construção? Bom, a classe usuário DAO, ela vai ter aqui uma lista que vai me permitir, então, registrar quais serão os usuários que nós teremos. Tá? Então, é uma lista de usuário. Que eu vou chamar de tab usuário. Faltou um maiúsculo aqui. E a gente faz a importação do Java UtilList, que vai ser a classe responsável por gerenciar as minhas listas. Eu vou criar um método construtor aqui. E esse método construtor, então, nós vamos instanciar o objeto da nossa lista. Então, eu vou criar aqui um tab usuário recebe new ArrayList. Então, eu instancio uma lista para a gente poder armazenar os dados. E vou criar um método que eu vou chamar de povoar. Essa lista, então, ela vai simular o nosso banco de dados. Então, toda vez que eu precisar fazer o meu login, eu vou consultar essa lista temporária aqui. Tá? Então, esse é o propósito dessa nossa lista aqui. Esse método povoar não existe, então eu vou pedir para que ele crie para nós. Ele vai ser um método privado. E aqui dentro, eu basicamente vou fazer o seguinte, eu vou instanciar um objeto do tipo usuário, vou chamar de 1. E esse objeto usuário, então, eu vou passar algumas informações conforme previsto no construtor. Então, o ID, que vai ser 1, o nome, Anderson, a senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
e um e-mail que é anderson@email.com. E-mail fictício aqui para a gente poder ter a nossa estrutura. Beleza, deixa eu diminuir um pouco a fonte aqui. Então, essa aqui é a estrutura básica de criação do nosso primeiro objeto usuário. Só que eu preciso ter mais do que um objeto usuário. Então, a gente vai instanciar, vou copiar essa estrutura aqui, ó. Vou criar mais dois usuários, então vai ser o U2 e o 3. Vou alterar os nomes aqui e as senhas. E aí a gente já volta. Bom, após a adequação então dos novos usuários aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso vinculá-los à minha lista. Então vai ser aqui, ó, tab usuário.add. Essa estrutura aqui eu vou repetir 3 vezes também. Então vai ser usuário 1, 2 e 3. E com isso eu vinculo a estrutura da minha lista. Então eu vou ter inicialmente sempre 3 usuários cadastrados. Bom, vou criar um método aqui que vai me permitir fazer a pesquisa de um usuário a partir do seu e-mail. Usuário a partir do seu e-mail, tá? Então o método vai se chamar buscar usuário. Ele vai ter como parâmetro a string, que vai ser o e-mail de pesquisa. E a gente vai fazer o seguinte, eu vou percorrer a minha lista usando um for each. Acentuei aqui o usuário. E ao percorrer essa minha lista, eu verifico se o user que eu estou manipulando no momento, get e-mail, equals ao e-mail que foi encaminhado por parâmetro. Se isso aqui for uma verdade, quer dizer, eu encontrei o usuário. Então, eu finalizo meu método dando um return no usuário que eu encontrei. Agora, se isso aqui, se eu percorrer todo mundo e não encontrar ninguém, então eu vou retornar nulo, e porque eu não encontrei um usuário. Então, eu não fui capaz de... Opa, aqui é buscar usuário. Então, eu não fui capaz de encontrar um usuário válido nessa estrutura. Percebam que eu não estou muito preocupado aqui em verificar se o e-mail é repetido, porque quando nós fizermos uso do banco de dados, essa informação aqui ela vai ser única, então eu só estou garantindo uma busca aqui com base em informações únicas, tá? Se eu trabalhar com essa estrutura, eu posso ter vários e-mails repetidos aqui, mas não é isso que vai acontecer quando nós tivermos um banco de dados efetivo. Bom, então eu vou salvar essa classe aqui. O próximo passo, nós criamos então o DAOTemp, que vai ser o pacote responsável por fazer a persistência de dados. Eu vou criar então agora um novo pacote que eu vou chamar de controller, que é o pacote do controlador. Usando o JSF, o controlador ele vai ser a classe que vai ser identificada como ManageBean. Então eu vou criar aqui uma nova classe Java, tá? Que eu vou chamar de login bean. Por que esse nome bean, tá? Porque o controlador, para que o JSF possa entender esse controlador, eu preciso fazer uma anotação aqui. Deixa eu tirar esse texto. Preciso fazer uma anotação que é o @managedBean do pacote faces, tá? Então eu faço essa anotação e eu digo que essa classe então ela passa a ser um bean gerenciado. Então o JSF vai assumir o controle dela e vai decidir quando isso vai se instanciar um objeto dessa classe, qual o tipo de duração desses objetos. A duração dos objetos ela depende do escopo. No nosso caso aqui, eu estou usando inicialmente o request scoped, também de Java Faces Bean. Então, essa é a estrutura inicial da nossa classe. Essa classe aqui, ela vai fazer o papel do controlador. Então, eu vou ter que ter nela objetos que vão me permitir ligar a tela ao modelo. Então, eu vou criar um objeto do tipo usuário. Private aqui, né? E eu vou criar também
uma outra classe que vai ser um objeto do tipo usuário DAO, que vai ser o objeto que eu vou efetivamente persistir. Bom, tendo essa estrutura de classe criada, eu vou criar o método construtor da classe, tá? Não vou selecionar parâmetro nenhum inicialmente, e vou criar os métodos getters e setters. A criação dos métodos getters e setters, ela é fundamental para que eu possa fazer a ligação do controlador com a visão, com a tela. Tá? Então, para que eu possa ligar os objetos dessa classe com a tela que a gente vai implementar daqui a pouquinho. Só que nesse caso, eu não quero que o objeto DAO fique disponível na tela, eu só quero que o objeto usuário. Então, meu getter e setter vai ser apenas da classe usuário. Vou então pedir para que o código seja gerado. Ele gerou aqui o get e set de usuário sem maiores problemas. Agora, no meu login, eu vou instanciar o objeto do tipo DAO e eu vou instanciar também o objeto do tipo usuário. Por quê? Porque quando a classe LoginBin for instanciada, ela já instancia esses dois objetos para mim. Após, então, criar a instanciação dos dois objetos, eu vou criar um método aqui, que vai ser o método que vai fazer o login. Então, quando eu estiver na minha tela e clicar no botão logar, é esse cara que eu vou chamar. Esse vai ser um método public string logar. Esse método, então, ele retorna uma string. Essa string geralmente, na verdade, geralmente não. Essa string, ela é uma página ou um arquivo de interface que deve existir no meu ambiente, tá? Ou eu retorno o arquivo que me interessa, ou eu retorno null. Se eu retornar null, eu mantenho a minha tela atual, eu não troco de tela. Se eu informar um outro valor, o JSF vai procurar essa página existente. Então, ficaria algo assim, ó. Eu vou pesquisar um usuário, que eu vou chamar de encontrado. O que é esse usuário encontrado? Eu vou pegar o objeto DAO e vou pedir para buscar usuário por usuário getMail. Veja só, vamos tentar entender o que foi feito aqui. Essa classe, eu criei um objeto usuário e esse cara vai estar vinculado à tela. Ou seja, na minha tela, eu vou preencher um e-mail e uma senha. Então, eu estou pegando esse e-mail que foi preenchido na tela e estou pedindo para que faça uma busca na minha base de dados temporária, no meu DAOtemp. E se ele pode acontecer duas coisas aqui. Ou ele retorna nulo, porque ele não encontrou o usuário, ou ele retorna um usuário encontrado. Só tem essas duas possibilidades. Então, aí eu faço uma verificação. Se o usuário, se o usuário ponto logar for correspondente ao encontrado, isso significa o quê? Significa o seguinte: imaginemos que essa ação aqui ela encontra o usuário. Então, ele vai chamar o método do logar dessa classe, passando um outro objeto usuário. Então, imagine que eu digitei lá anderson@email.com e coloquei a senha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse usuário existe, então ele foi encontrado. Eu passo ele e tento fazer o logar. Este logar aqui vai ser esse login de tentativa, que vai verificar se a senha é correspondente ou não. Se for correspondente, retorna verdadeiro. Se não for, retorna falso. Então, se for correspondente à minha senha, então eu falo para ele o seguinte: return inicial, que é a minha página inicial, a minha tela inicial aí de boas-vindas ao meu sistema. Poderia ser um dashboard, enfim, poderia ser várias coisas. Agora, se isso aqui deu erro, então eu vou dizer para ele o seguinte: retorna null. E eu vou fazer uma ação aqui que vai apagar os dados preenchidos na minha tela. Então, eu instancio um novo objeto usuário, isso faz com que os dados da tela fiquem apagados. Então, até aqui, a estrutura está ok. Se eu salvar essa classe, sumiu o erro, beleza. Então, se
usuário e senha for válido, eu vou para a página inicial. Se o usuário e senha for inválido, eu apago os dados preenchidos no meu formulário da tela e retorno nulo. Acontece que, geralmente, o ideal é eu exibir uma mensagem para o meu usuário. Então, eu vou criar uma mensagem aqui, ó, string msg, que vai ser o seguinte: usuário e barra ou senha inválidos. Então, eu criei minha mensagem. E eu preciso fazer com que essa mensagem seja exibida para o meu usuário na tela. Então, eu vou pegar o contexto da tela, o contexto do Faces, tá? Que é o objeto que vai manipular, que vai controlar o JSF. Então, eu dou um Faces Context aqui e pego o quê? Eu pego a tela que está sendo exibida, que está sendo usada naquele momento. Então, ele pega o elemento corrente. Então, isso para poder jogar a mensagem para a tela. Qual tela? A tela corrente. Então, é isso que eu estou pegando. Estou pegando o objeto de tela corrente, que é que o usuário está visualizando. Aí, eu vou criar o objeto de mensagem. Esse objeto de mensagem, então, ele vai receber um new faces message, onde eu vou passar o tipo de mensagem. Pode ser um CVERT erro, quer dizer, aqui eu estou especificando qual é o estilo de mensagem, uma mensagem de erro. Vou especificar um texto, caso abra uma janela, a gente vai fazer isso depois. Vai ser a barrinha de títulos da janela, erro ao logar. E aqui eu exibo a mensagem. Beleza, então eu criei um objeto para saber em qual tela eu vou jogar a mensagem, e agora eu criei um objeto de mensagem. Então eu preciso só vincular uma coisa à outra. Então eu pego a tela e dou um add message e passo para ele então o objeto fm, que é esse cara aqui que nós acabamos de criar. Então com isso a estrutura do método logar ela está construída. Talvez nesse primeiro momento não faça muito sentido para vocês o que foi feito. Mas vai fazer sentido a partir dessa próxima etapa, que é quando nós vamos criar a nossa interface com o usuário. Para a criação da interface com o usuário, então é assim, ó. O JSF ele implementa o padrão MVC. Então, o modelo está aqui, o controlador está aqui, só que a visão fica aqui em Web Pages. Como eu disse aqui, ó, que se estiver tudo certo e eu logar, eu vou para uma página inicial, eu vou vir aqui, então, criar uma nova new order. Venho na opção Java Server Faces e vou colocar aqui, ó, JSF Pages. Esse cara aqui eu vou chamar de inicial, que é o nome do arquivo que eu falei que eu chamaria. Então, só para a gente ter aqui essa página, ó, a gente vai colocar aqui, ó, bem-vindo. E aqui, style, background, color, blue, H5, veja só criei aqui uma mensagenzinha simples. Essa página ela é um JSF, tá? Ela implementa a biblioteca JSF, os recursos de JSF. Percebam que aqui eu tenho um prefixo que vem desse H. Esse H ele faz uso da biblioteca HTML do JSF. Existem outras bibliotecas, mas as bibliotecas simples que tratam os mesmos elementos do HTML são essas daqui. Beleza, eu criei a página inicial e ela não tem absolutamente nada demais. Mas eu vou criar então agora a tela de login. E essa tela de login ela vai ter algumas informações pertinentes. Então eu vou vir aqui, a minha tela de login, eu vou fazer a implementação desse index aqui. Ó. O index, não, ele está com uma HTML. Precisa ser XHTML.
Vou jogar fora o index, que esse cara não me interessa nesse momento, e vou criar uma nova JSF Pages, que eu vou chamar de login. Tá? É um facelet, beleza, finish. Criado então o meu login, login café com Java. Então eu criei aqui, eu tenho o read e dentro do read eu vou criar, eu tenho o body também, tá? Eu tenho o read e tenho o body. No body eu vou criar então um formulário para que a gente possa fazer o login com o usuário. Então eu vou usar um h:\form. Percebam que eu estou usando o componente da biblioteca do JSF. Embora ele tenha uma estrutura muito parecida com o HTML, porque na verdade ele é construído com base no HTML, existem algumas coisas que são particularidades da construção. Vou especificar um ID, frm login e um prepend ID false. Veja só, aqui eu não preciso especificar o método, não preciso especificar o action, porque o JSF vai cuidar disso para mim. Eu só preciso fazer uma construção interessante. Esse prepend ID é para que ele não faça uso de prefixos com o nome do formulário antes dos campos que a gente vai estar criando aqui embaixo. Tá? Então vai ficar aqui, ó, h:message. Lembram que no login bin eu disse que eu construí uma mensagem para ser exibida. Então eu preciso na minha tela ter um local para exibir essa mensagem. É esse cara que eu estou construindo, um h:messages então. Estou chamando de ID MSG geral. Global only true, ele recebe mensagens globais. E show detail true também, ele exibe detalhes da mensagem. Beleza, então aqui esse campo que eu inseri serve para exibir algumas mensagens, incluindo essa mensagem que foi construída aqui. Tá? O próximo passo, eu vou criar uma estrutura que é um h:panel_grid e vou dividir em duas colunas. E aí, então, eu vou inserir os componentes que eu quero trabalhar com esses elementos. Bom, então vamos lá. Esse panel grid, então, ele vai separar a estrutura dos elementos que for estar colocando aqui em duas colunas, tá? Então, eu vou criar aqui um elemento de output label, que é a mensagem que eu vou colocar, value, login, que é o e-mail, né? LBL login for beleza, criei o primeiro output e vou criar aqui um elemento de input text para poder digitar o e-mail. ID e-mail. E o value desse cara aqui, eu vou pular a linha aqui, ele vai estar associado ao campo e-mail desse objeto que eu acabei de criar aqui. Então, como é que eu faço para referenciar isso? Então, a gente coloca aqui, ó, o jogo da velha, abre o jogo da velha, o hashtag, tá? Abre aqui uma chave e aqui eu escrevo a minha classe login bin, que tem relação com essa classe aqui, tá? Como eu criei o método get e set para o usuário, então esse cara vai estar acessível para mim aqui, ó, usuário.email. Pronto, então o que eu fiz aqui? Eu liguei este campo da minha tela à propriedade e-mail do objeto usuário da classe login bin. Foi isso que foi feito aqui, ó, tá? Beleza.
Então, agora, o que eu vou fazer? Vou criar o próximo campo, que é a senha, né? Então, aqui vai ser senha, LBL, senha, e vai estar ligado a senha. E aí eu crio o input também. Só que aqui não vai ser, aqui é o input text. Isso significa que tudo que eu digitar nele vai ser visível. Vou copiar essa estrutura, só que ao invés de ser um input text, aqui vai ser um input secret. Ou seja, quando eu for digitar, o texto vai ser substituído por uma bolinha, um asterisco, enfim, depende do sistema operacional. Senha. Então, fiz o mesmo vínculo de ação desse campo senha ao objeto usuário da classe LoginBin. E, por fim, aqui, eu vou criar um h command button id igual a btn logar value logar e vou especificar que o action vai ser o método que eu escrevi na classe LoginBin. Esse é o método que vai ser utilizado aqui na nossa aplicação. Bom, salvei esse cara aqui. Essa é a estrutura, então, do nosso formulário, tá? Tendo o nosso formulário sido finalizada a construção, eu vou pedir para executar o meu projeto. Então, aqui, ó, botão direito. Opa, pera só um momentinho. É aqui, ó. Run File. Então, eu venho aqui no projeto e peço para ele executar o arquivo, que é esse cara aqui. Então, ele vai startar, esse processo demora um pouquinho. Assim que finalizar, a gente volta. Bom, meu servidor, então, entrou no ar. Se eu vier aqui em serviços, ó, eu venho servers, verifico que o meu Tomcat está rodando, então está funcionando. Aí eu venho aqui no meu navegador e vou ver, então, que a minha aplicação também está funcionando. Então, eu vou fazer um teste. Se eu tentar logar aqui, ó, erro ao logar, usuário sem inválido. Tudo bem. Se eu colocar qualquer coisa aqui, ó, Anderson, arroba, ex-mail. Escrevi errado, tá? Em relação ao que está na senha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Preenchi os campos. Se eu tentar logar, ó, ele dá a mensagem de erro de novo e ele apagou os campos para mim. Deixa eu só mostrar para vocês de novo. Eu vou colocar lá Anderson@e-mail e vou colocar qualquer senha diferente da que eu digitei. Vou tentar logar, ó. Ele deu erro e apagou os dados. Agora, se eu colocar Anderson e colocar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele vai logar. Olha lá, foi para a tela azul, que é a tela que nós construímos anteriormente. Então, supostamente aqui, o processo de login funcionou, embora existam alguns problemas nesse contexto, mas que a gente vai discutir, então, na nossa próxima videoaula.